Queridos, nós vimos até aqui num vídeo dos nossos avisos, nós recebemos da nossa liderança algo que eu acredito que veio do coração de Deus, um tema que fala sobre um legado que transforma. Porém, nós temos trabalhado uma temática também, desde a virada do ano, algo que veio ao coração da liderança local, sobre milagres, sobre um ano de milagres. E baseado nesse texto aqui que nós lemos, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje, especificamente sobre um milagre. E ele se chama o milagre do novo nascimento. Amém? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o milagre do novo nascimento, baseado nesse texto de Mateus 19 que nós lemos. E a primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração dentro desse texto, que diz aqui, é sobre o desejo, queridos, o desejo e a existência de vida eterna. Nessa conversa desse jovem com Jesus, eu vejo aqui um anseio que estava no coração desse homem, que na verdade é um anseio que está no coração de todo homem, queridos. Esse jovem chega até Jesus e fala: bom mestre, o que é que eu faço para ter vida eterna? Existe um anseio, queridos, no coração do homem sobre vida eterna. Existe um anseio pela eternidade. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Quero ler com vocês esse texto. Eclesiastes 3, 11. Olha o que diz esse texto. Ele fez tudo belo a seu tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Só até aqui, não vou ler todo o versículo. Existe um anseio no nosso coração, queridos, por vida eterna. Existe um anseio no coração de todo homem, e esse jovem que vai até Jesus demonstra isso. Apesar dele, diz que era um jovem rico, obedeceu os mandamentos, tudo aparentemente ia bem a ele, mas ele fala: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Tem esse anseio no nosso coração, queridos. Sabe por quê? Nós não fomos criados para a morte, não fomos criados para morrer, Por isso que nós nos entristecemos tanto na perda de um ente querido. Às vezes alguns se assustam e temem quando se fala sobre a morte, porque na verdade isso não era para ser assim. A morte entrou no mundo, queridos, por causa do pecado. Romanos 6, 23 é aquele texto que diz que o salário do pecado, a recompensa pelo pecado, é a morte. Ela entrou devido ao pecado do homem, a ter desobedecido, como a irmã Marta falou, e o pecado entrou, por causa do pecado a morte entrou no mundo, mas não era para ser assim, amém, queridos? Porque exige no nosso coração um desejo por vida eterna, por vivermos eternamente. Eu já disse outrora aqui, eu acredito, queridos, que até mesmo aquelas pessoas que às vezes estão sofrendo, pessoas que às vezes até tiraram a própria vida, ou pessoas que estão pensando em fazer isso, no fundo ela não quer morrer. Eu acredito dessa forma, porque é um anseio pela eternidade. No fundo o que ela quer, queridos, é de alguma forma acabar com aquilo que está afligindo ela, acabar com a dor, acabar com aquilo que está angustiando. E ela, no seu entendimento, equivocadamente, ela acha que às vezes se ela dá cabo da própria vida, ela vai acabar com essa dor, Mas na verdade não é que ela quer a morte, ela faz aquilo numa intenção, acredito que numa intenção de acabar com aquilo que tem feito ela sofrer, tem afligido a sua alma. Amém, queridos? Porque tem no nosso coração um anseio pela eternidade. Amém? E o interessante que eu vejo aqui é a resposta de Jesus. Na resposta de Jesus ao jovem, queridos, a gente pode ver Jesus afirmando a existência de vida eterna. Jesus não fala para o jovem: meu jovem, o negócio é o seguinte, aproveita bem sua vida, curte bem, viva bem, desfrute das coisas boas que a vida oferece, porque depois que a gente morrer, aí acabou. O que você tem que desfrutar é aqui e agora. É isso que Jesus fala para ele, queridos? Jesus não fala isso para ele. Na verdade, na resposta de Jesus, nós vemos Jesus afirmando a existência de vida eterna. Jesus começa a responder para ele o que fazer para herdar vida eterna, ou seja, Jesus confirma que existe vida eterna. Isso não é uma utopia, isso é uma verdade, queridos. Como muitas pessoas acreditam que morreu, acabou. Não, existe vida eterna. Amém, queridos? Porém, quando a gente fala sobre eternidade, a gente pode dizer, queridos,
que a vida eterna não vai ser somente para aqueles que entregaram a vida a Cristo. Aliás, eternidade não é somente para quem entregou a sua vida a Cristo. Aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que estão rejeitando ou rejeitaram a palavra, essas pessoas vão para uma eternidade também. Sabia disso, queridos? Elas também vão para uma eternidade. E aí você pode me perguntar, pastor, qual que é a diferença então? A diferença, queridos, está no fato que, para aqueles que estão em Cristo, que receberam a Cristo, se renderam a Cristo, né, receberam a sua palavra, esses vão para a vida eterna. E os que rejeitaram, e os que desprezaram, e os que não aceitaram a Cristo, a Bíblia fala que esses vão para uma eternidade também, mas para a morte eterna. Eu quero que você acompanhe um texto comigo, queridos. Daniel 12:2, livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 2. Olha o que diz o texto, queridos. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. E aqui não está falando sobre dormir um sono, está falando de pessoas que morreram. Todos eles vão acordar, queridos, todos, cada qual no seu tempo. Mas olha o que diz: uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e a repugnância eternas, ou outras versões diz, e o castigo eterno. Então vai haver ressurreição de justos e de injustos, todos vão ressuscitar, só que uns vão para ser para a vida eterna, queridos, e outros para o castigo e tormento eterno. Eu quero que você vá em outro texto comigo, Apocalipse, capítulo 20, o verso 15, Apocalipse 20, versículo 15, olha o que diz aí: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Agora Apocalipse 21:8, Apocalipse 21:8, quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Existe uma segunda morte, queridos. A primeira morte, todos nós estamos sujeitos a passar por ela, que é esse corpo, essa carne. Seja você cristão ou não, estamos sujeitos a morrer, esse corpo vai para o pó, né? Essa é a primeira morte. Agora a segunda morte, queridos, nenhum de nós quer viver. A segunda morte não se trata simplesmente de uma morte literal, que nem esse corpo, parou de respirar, acabou. Mas é uma morte, queridos, como diz aí, esta é a segunda morte, é onde todos esses tipos de pessoas que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram a sua palavra, vão ser lançados nesse lugar, num lago que arde com fogo e enxofre, e vão estar ali, queridos, infelizmente, por toda a eternidade, num lugar de tormento e sofrimento. Sabe, queridos, às vezes a gente não fala muito sobre isso, é bom a gente falar sobre as bênçãos, sobre as vitórias, né? Mas quando a gente fala sobre esse tipo de palavra, é bênção também, porque isso é para inspirar temor no nosso coração, isso é para que desperte as pessoas, porque como a irmã Marta também disse aqui, o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, e Ele amou tanto as nossas vidas que Ele entregou Jesus, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o mesmo texto lá de João capítulo 3, diz que Ele veio, não foi para condenar, Ele veio para salvar. Quem nele crer não vai ser condenado, porém quem não crer, quem rejeitar, esse já está condenado, por não crer no unigênito Filho de Deus, por não crer em Jesus, por rejeitar a Jesus e a sua palavra. Amém, queridos? Então, infelizmente, não sei se eu posso dizer assim, existem pessoas que vão para um destino de perdição eterna, né? E com certeza elas preferiam até que o castigo fosse não existir, simplesmente não existir mais, mas não é, queridos. O castigo é um tormento eterno, mas aqueles que estão com Cristo, a recompensa é a vida eterna. Eu citei Romanos 6:23, que a recompensa pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, queridos? E qual que é a nossa esperança em Cristo, amados? A nossa esperança está em um dia, queridos, nós vamos ser ressuscitados.
Nós vamos ser arrebatados para passarmos a eternidade com o nosso Senhor, num lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais enfermidade, não vai haver mais tristeza, não vai ter mais maldade. A gente não vai mais precisar lutar contra o pecado, que nós lutamos contra o pecado todos os dias, queridos. É verdade ou não é? Nós somos filhos de Deus, mas o pecado habita na nossa carne, e todos os dias nós lutamos contra o pecado, e é uma luta, queridos, é na mente, é com desejos, é com tantas coisas, para você fazer o que está de acordo com a palavra de Deus, e nós só vencemos, né, o pecado, a tentação, pela graça de Deus, pela unção do Espírito Santo, mas que nós passamos por tentações, uma luta contra o pecado, passamos, queridos, todos os dias, passamos, lutamos contra o pecado, né? Na força do Senhor, não na força do nosso braço, porque você não vai vencer a carne na força da carne, você vence pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, amém? Mas eu quero que você leia um texto comigo, que fala sobre essa nossa esperança, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ou seja, ele está falando para irmãos, os crentes se entristecem, passam por lutas, quando perde um ente querido se entristece, mas não como os demais. Quem são os demais? Aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que não têm esperança em Cristo. Então Paulo está falando, não sejam ignorantes, não se entristeçam como os outros se entristecem. Por quê? Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, nós cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com Ele aqueles que nele dormiram, que morreram em Cristo. Próximo. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês, queridos, essa é uma promessa para nós, né? Que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não vamos preceder os que dormem, os que morreram em Cristo. Próximo, pode ir. Porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor vai descer dos céus e os mortos em Cristo vão ressuscitar, queridos. Vai haver ressurreição. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Pode voltar lá, volta naquele que estava. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Próximo. Depois nós, os que estivermos vivos, aqueles que, tem pessoas, queridos, que não vão experimentar a morte. Tem pessoas que vão ficar até a volta de Cristo, Jesus vai voltar, e aí as pessoas que estiverem quando Jesus voltar não vão experimentar a morte. Seus corpos vão ser transformados, glorificados, um novo corpo, um corpo incorruptível, aonde não vai haver mais o pecado, aonde não vai haver mais enfermidade, né? E o pecado não vai habitar mais, os corpos vão ser transformados, né? E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, junto com aqueles que já morreram em Cristo, e diz a palavra que nós vamos estar com o Senhor para sempre, queridos, para sempre. Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Por isso, queridos, nós ficamos firmes em Cristo. Não é somente para sermos abençoados aqui, para recebermos a vitória, a cura, a libertação, a restauração, a provisão. Tudo isso faz parte, é bom, é bênção. Mas a nossa maior vitória está nessa promessa, queridos, que um dia nós vamos estar com o Senhor, que nós vamos ressuscitar. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 53. 1 Coríntios 15, do 50 ao 53. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue, esse corpo, não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Então nós vamos ser transformados, queridos.
Sabe essa luta que você passa constantemente? Ela vai passar, queridos. Vai chegar um tempo que a gente não vai mais enfrentar essa luta. O tempo que nós tivemos com o nosso Senhor. Lá não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, né? Às vezes nós sofremos aqui, às vezes você sofre com enfermidade, falta de dinheiro, relacionamento, né? Tanta coisa, é na alma, é no corpo. Queridos, nós enfrentamos, mesmo como filhos de Deus enfrentamos, mas vai chegar o dia que tudo isso não vai acontecer mais, queridos. Nosso corpo vai ser transformado, e nós vamos estar com o Senhor, amém? Num novo corpo, um corpo incorruptível. Um outro texto, no mesmo 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 12 e o verso 19. 1 Coríntios 15, do verso 12 ao 19. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos, Paulo está exortando ali a igreja, porque alguns estavam dizendo que não iria haver ressurreição. E aí Paulo vai começar a exortar eles, falou aí, a nossa fé é baseada na esperança da ressurreição, que Cristo ressuscitou e nós também vamos ressuscitar, porque se a gente não acredita nisso, a nossa fé é inútil, é vã. Então vamos comer, vamos beber, vamos desfrutar, curte a vida, porque daqui a pouco morreu, acabou. Olha o que Paulo vai dizer, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Eu gosto desse versículo 19, queridos. Se é somente para essa vida, que nós temos esperança em Cristo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo, queridos, a nossa esperança não é só para as coisas dessa vida. Com isso eu não estou dizendo, queridos, que a nossa recompensa é só lá na eternidade, que lá, aqui não, é luta, é sofrimento, não. Existe vida abundante e plena aqui em Cristo também. Mas Paulo está dizendo, se a nossa esperança está somente para as coisas dessa vida, se nós servimos a Cristo, esperando somente nas coisas dessa vida, nós somos miseráveis, queridos. Os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa esperança não se baseia somente nas coisas dessa vida, mas sim no fato de que um dia nós vamos ressuscitar, num novo corpo incorruptível, né? E vamos estar com o nosso Senhor para sempre. Nós não vamos mais viver tudo que nós vivemos aqui nesse mundo, consequência do pecado, queridos. Não vamos mais viver isso. Vamos estar num novo tempo, um novo céu, com o nosso Senhor. Vamos estar com eles para sempre, sempre. E essa é a nossa esperança. Por isso que Paulo diz, lá em Coríntios também, se eu não me engano, capítulo 4, eu não lembro se é 1 ou 2 Coríntios agora, que ele fala assim, as minhas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para mim um eterno peso de glória, que pesa muito mais do que todas elas, né? Ele começa a falar, as minhas leves e momentâneas tribulações estão produzindo, né? Pesa muito mais, aliás, até me confundi agora, 2 Coríntios, deixa eu abrir lá, para eu não falar bobagem para vocês aqui, 2 Coríntios 4,17, é bom que tem até o apoio aqui já, né? 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas eu fixo os meus olhos naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, queridos? Por isso ele fala, fixe os seus olhos, não fique com os olhos fixos aqui nas coisas dessa vida, mas naquilo que é eterno. E Paulo dizendo isso, os nossos sofrimentos, chamando os sofrimentos dele de leve e momentâneo. E eu sei que se você ler a história de Paulo,
Se você ler sobre a carreira cristã de Paulo, como Paulo passou por sofrimentos, queridos. Foi açoitado diversas vezes, sofreu naufrágio, era perseguido pelo seu povo, pela própria igreja às vezes não era reconhecido, né? Pela própria igreja às vezes pelo próprio povo era perseguido. Paulo sofreu para burro, queridos. Só que o próprio Paulo escreve: a mim foi dado o privilégio de não apenas crer, mas também de sofrer pelo nome de Cristo. E que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo foi próspero. E diz o texto que Paulo sofreu naufrágio, passou por nudez, passou escassez, ele passou por tudo quanto é coisa, mas ele foi um homem próspero. Ele aprendeu a viver contente, diz lá em Filipenses capítulo 4, em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é estar contente, em toda e qualquer situação eu sei. Amém, queridos? Mas deixa eu voltar com vocês aqui. Essa é a nossa esperança, queridos. E 1 Coríntios 15, 32. Paulo diz assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a gente não vai ressuscitar, se a gente não tem essa esperança, eu diria para vocês: curte a vida, come, bebe, como alguns dizem, né, que não conhece a palavra, vai por onde o seu coração mandar, seja feliz, faz o que te faz, o que te faz feliz, o que teu coração manda, né, curte a vida, aproveita, mas não é assim. Não é assim, queridos. Nós sabemos que vale a pena ser fiel a Deus, temer a Deus, porque vai haver uma recompensa. Amém? Em segundo lugar, eu quero falar com vocês dentro desse texto sobre a vida eterna e as boas obras, amados. Ainda hoje, tem muitas pessoas que tentam se achegar a Deus e obter a vida eterna, queridos, através de boas obras. As pessoas acham que pelo fato de ter uma religião, de praticar boas obras, de fazer muito, e isso eu não estou falando dentro da igreja evangélica, católico, espírita. Tem pessoas que acham, queridos, que o fato de ser religiosa, frequentar uma igreja, ajudar as pessoas, fazer caridade, ser uma boa pessoa dentro de casa, tem pessoas ainda hoje que acham que por isso elas são merecedoras da vida eterna. Esse jovem chegou a Jesus e falou: Jesus, o que eu faço de bom para herdar a vida eterna? Vida eterna não se herda por boas obras, queridos. Boas obras, boas ações que nós fazemos, não é isso que vai nos levar a herdar a vida eterna. Mas tem pessoas que confundem, queridos. No versículo 16 aí que nós lemos de Mateus, né? Tem pessoas que confundem ainda hoje. Tem certas religiões que eles dão muita ênfase a fazer caridade, porque eles acreditam que a caridade vai levar eles a herdar a vida eterna. Mas isso é um equívoco. Ninguém vai herdar a vida eterna por ser bonzinho, queridos. Ninguém vai herdar a vida eterna por ser uma boa pessoa, bom pai, bom esposo, bom amigo. Tudo isso são boas qualidades, mas isso não nos leva para a vida eterna. Eu vou dizer algo que parece até escandalizar e ser, enfim, meio contraditório, mas às vezes uma pessoa muito boa, de um bom caráter, que às vezes é um bom marido, um bom filho, né, um bom amigo, um trabalhador honesto, a pessoa tem todas essas qualidades, mas se é apresentado a Jesus para essas pessoas, para essa pessoa, rejeita a palavra, queridos, rejeita a Cristo, essa pessoa está mais próxima de ir para um destino de perdição eterna. Se morressem rejeitando, e aquele, queridos, que de repente levou uma vida toda torta, foi pervertido, né, enfim, uma vida toda estrupiada, fez mal para todo mundo, mas se no final da sua vida, ele se arrepender de verdade, receber a Cristo, receber a sua palavra, a palavra de Deus diz que essa pessoa é salva. Não é por boas obras, queridos, não se engane. Eu me lembro que, antes de eu vir para a igreja, uma amiga sempre convidava, e eu tinha esse entendimento, eu falava para ela: não precisa disso não, Luzia, não precisa desse negócio de ir para a igreja, basta ser uma pessoa boa, não fazer mal para ninguém, não tem que estar na igreja, socado na igreja. Eu achava,
Esse é um erro de muitas pessoas, queridos. As pessoas tomam atitudes baseadas naquilo que acham. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Mas não procuram saber o que Deus acha, o que Deus tem, o que Deus quer. Amém, queridos? Então, boas obras não vai nos levar a herdar a vida eterna. As pessoas não entendem que a salvação, muitos não entendem que salvação é pela graça. E graça é favor imerecido. É pela graça mediante a fé. Efésios 2, capítulo 8, verso 9. Efésios 2, capítulo 8, versículo 8 e versículo 9. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém, amados? Então obras não vão nos levar a herdar vida eterna. Porém, queridos, se você ler lá a epístola de Tiago, ao mesmo tempo, aquele que tem uma fé genuína, a fé salvífica mesmo, uma fé que é genuína, ela vai nos levar a fazer boas obras. Mas as nossas obras têm que ser motivadas pelo amor. O amor que nós temos a Deus, o amor pelo que Deus fez por nós, o amor que nós temos ao nosso próximo. E motivados por esse amor, nós fazemos boas obras. Porque quem tem uma fé genuína, queridos, essa fé é demonstrada através de boas obras. Amém, queridos? Porque uma pessoa que diz que tem fé, que serve a Deus, mas não ama ninguém, não anda em amor, não serve ninguém, é de se questionar essa fé. Amém? Romanos 13, verso 8 diz que aquele que ama o seu próximo, aquele que ama tem cumprido a lei. Está lá em Romanos capítulo 13, versículo 8. Jesus não quer, queridos, que nós sejamos pessoas religiosas. Não quer que a gente seja pessoa religiosa, mas sim que a gente o ame de todo o coração. Que a gente tenha prazer na sua palavra. É isso que Jesus quer. Não quer que a gente venha aqui domingo após domingo, queridos, como se é algo que parece que a gente está fazendo um favor para Deus. Ah, vou lá que Deus me quer lá, né? Então eu vou lá fazer um favorzinho para Deus. Deus quer tanto. Deus quer que nós estejamos aqui, que você se reúna com os irmãos, que você vá para o live, que você ouça a palavra, que você ouça uma adoração, que você ore, não só pelo dever, porque é um dever, mas Ele quer que você aprenda a ter prazer, queridos. Jesus não quer que nós sejamos pessoas religiosas, que frequentam uma igreja. Não sei se você já se deparou, já foi uma pessoa assim, preciso ir para a igreja, né? Eu estou faltando muito. Mas você vê uma atitude, uma posição religiosa, que acha que pelo fato de frequentar muito a igreja, ou fazer muitas coisas na igreja, que já está tudo ok, que está agradando o coração de Deus, só seguindo um rito religioso. Às vezes tem pessoas que estão numa religiosidade que segue de família, vem de família. Às vezes o pai, a mãe, os avós frequentavam uma igreja, e essa pessoa também passa a frequentar, tem os mesmos ritos, os mesmos hábitos, mas não houve uma mudança aqui. Às vezes ela nem entende muito bem o que está fazendo, ela só segue um rito de família, seja ela católica, seja ela evangélica. Às vezes está dentro de uma igreja cristã evangélica, mas às vezes ela não teve um genuíno encontro com Jesus, ela só segue um rito religioso. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós o amemos, queridos, e desfrutemos de uma vida abundante aqui, e no porvir, nós estejamos na eternidade com Ele. Um texto que fala sobre isso, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e principal mandamento. Ame o seu Deus, queridos, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com seus sentimentos, com seus desejos e de todo o seu entendimento. Amém? Outro texto, Salmo 1. Salmo 1, verso 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. No versículo 1 vai dizer que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda, dos zombadores, dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, ele tem prazer, sabe, tem prazer de ler, tem prazer de ter comunhão com Deus, tem prazer de meditar nessa palavra,
Tem prazer naquele momento que ele está a sós, orando, conversando com Deus. Ele não faz só pelo dever, mas ele faz porque ele tem prazer. E o versículo 1 vai dizer, feliz. Põe o 1 para mim, Fê, versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2, para ficar completo. Bem-aventurado, outra versão diz, feliz. Feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na companhia dos zombadores. Mas antes, o seu prazer está na lei do seu Deus. E nessa lei ele medita dia e noite. Quer ser feliz, queridos? Esse salmo, eu costumo dizer que esse salmo a gente pode dizer aí que é a receita para você viver uma vida feliz. Quem é que não quer ser feliz, querido? Leia bastante, medite nesse salmo, porque esse salmo fala sobre quem é feliz. Feliz é esse tipo de pessoa. Amém? Diz que vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Suas folhas não murcham, ele dá fruto no tempo certo, e tudo que ele faz, prospera. Mas é qualquer um? Não. Mais uma vez, como disse a irmã Marta, é condicional. É aquele que tem prazer na lei de Deus, medita nessa lei, diz que esse vai prosperar, esse vai frutificar, esse vai ser feliz. Como o Salmo 128, se eu não me engano, 128 ou 126, que fala, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Diz que a sua mulher vai ser como videira frutífera em sua casa, seus filhos como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Ele vai comer do fruto do seu trabalho, vai ser feliz, vai ser próspero. Amém, amados? Então, vida eterna, queridos, não é por boas obras. Como esse jovem perguntou, o que eu faço de bom, mestre, para herdar a vida eterna? Não significa, não é o que você faz de bom. As boas obras são frutos de um verdadeiro amor, mas ninguém vai herdar a vida eterna por boas obras. Em terceiro e último lugar, o que eu quero compartilhar o seu coração, queridos, falar com vocês sobre o milagre, agora sim fechar, e eu quero dizer, o milagre que nos leva à vida eterna. A única maneira, queridos, da gente obter vida eterna, a única maneira, só tem uma, é através do milagre do novo nascimento. Você vai ler lá no Evangelho de João capítulo 3, Jesus conversando com um mestre em Israel chamado Nicodemos, né? Jesus falando para ele que para ver o reino, para entrar no reino, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não tem como entrar no reino, ver o reino, se não nascer de novo. E esse é um milagre, queridos, isso é um milagre, porque essa é uma ação sobrenatural de Deus que o homem não pode produzir. Só Deus pode operar um milagre do novo nascimento nas nossas vidas. Porém, esse milagre ele é operado, queridos, com a cooperação do homem. Como? O homem cooperando, abrindo o seu coração, recebendo a palavra de Deus, abrindo, se arrependendo, recebendo a palavra do Senhor, né, para que Deus possa operar na sua vida o milagre do novo nascimento, nascer de novo. Esse corpo ele continua a mesma coisa, mas é um milagre no nosso interior, no nosso espírito. Nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura, diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Esse é o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas, e ele só pode ocorrer numa ação sobrenatural, como eu disse, com a cooperação do homem, abrindo seu coração, recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 11 ao verso 13. João, capítulo 1, do verso 11 ao verso 13. Falando de Jesus, diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade ou o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, não é um nascimento natural, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus, queridos, nasceram de Deus. E esse milagre é um milagre que é operado, mas como nós lemos no verso 12, para aqueles que o recebem. Esse texto está falando que é Jesus, que ele veio para o seu povo, o povo de Israel, mas eles rejeitaram. E aí ele diz, mas contudo, aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Ao qual não nasceram da carne, mas nasceram de Deus. Então, queridos, aqueles que recebem a Cristo, é dado o poder de se tornar filho,
nascer de novo. Amém? Mas para quem? Para quem recebe, porque os que não receberam, os que rejeitam, não se torna filho. É amado de Deus, foi criado por Deus, mas não é filho. Amém? No mesmo Evangelho de João, capítulo 3, do verso 3 ao verso 18. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todos, mas todos quem? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um milagre que nos leva à vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém, queridos? Esse é o milagre de Deus nas nossas vidas, o milagre do novo nascimento, o milagre que nos leva a herdar a vida eterna. Queridos, nós podemos, e eu creio que você já deve ter até experimentado de milagres na sua vida, nós podemos experimentar de diversos milagres, muitos milagres de cura, de provisão, de salvação, de tantas coisas, mas o maior e principal milagre que nós podemos e devemos experimentar é o milagre de nascer de novo, de ser filho de Deus. E sendo filho de Deus, queridos, nós temos a certeza que um dia estaremos na eternidade com Ele, queridos. E esse milagre, Deus quer, pode e quer produzir nas nossas vidas, amém? Só que nós precisamos, como diz, abrir o coração, crer, receber e deixar que Ele entre na nossa vida, seja o nosso Senhor, seja o nosso Salvador, amém, amados? E receber a Jesus implica em nos arrepender dos nossos pecados, crer nele. Porém, queridos, não para por aí, mas seguir a Jesus, precisamos colocá-lo como prioridade nas nossas vidas. Receber a Jesus é a porta de entrada, só que nós temos uma caminhada a percorrer até chegarmos no alvo. E nessa caminhada, queridos, nós precisamos colocar Jesus como o principal da nossa vida. E aqui eu quero ver nesse texto, quando ele responde para o jovem, no versículo aí 21 e 22, de Mateus 19, que ele responde, o jovem fala: eu tenho obedecido isso desde a minha mocidade. Jesus fala: ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, depois vem e me siga. E o texto é claro em dizer que o jovem abaixou sua cabeça e se afastou, triste, porque tinha muitas riquezas. Sabe o que eu vejo aqui Jesus ensinando, esse texto nos ensinando, queridos? Não é só cumprir os mandamentos, um conjunto de normas e regras. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Isso faz parte. Mas aqui o que Jesus está dizendo: muito bem, jovem. Um outro evangelho, que outro escritor fez, não me lembro se é Lucas agora, vai dizer que Jesus olhou para ele e o amou. E o amou, né? Só que fala: te falta uma coisa ainda. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. Jesus não queria ver aquele jovem sem nada, na miséria. Mas o que Jesus queria era, e sabia, pelo Espírito Santo, era sobre o coração daquele jovem.
Apesar daquele jovem ser um bom jovem, cumprir aqueles mandamentos, queridos, Jesus não era prioridade na sua vida. Porque o que Jesus fala, abre mão de tudo que você tem para me seguir. Quando Jesus fez isso, o jovem abaixou a cabeça e se afastou triste. Deixa eu dizer algo para você, queridos. E isso eu vejo muito hoje, vou falar eu vejo muito não, mas a gente observa o que acontece na igreja. Às vezes as pessoas, queridos, às vezes até servem a Deus, têm uma boa conduta, mas a hora que chega num ponto onde Jesus te pede tudo, ou pede algo que te custa muito, toca ali na ferida, aí as pessoas não entregam. E se não tomar cuidado, a gente faz como esse jovem, se afasta triste, porque eu sirvo a Jesus, desde que não toque nisso, não toque naquilo, Senhor, desde que eu esteja assim, não, estiver tudo bem com saúde, minha esposa, isso, aquilo, mas não toca nisso aqui, como esse jovem aqui, tocou no quê? Nas riquezas dele, ou seja, as riquezas eram mais importantes, queridos, as riquezas eram mais importantes, ele não estava disposto a abrir mão de toda a riqueza dele para seguir Jesus. E falar para vocês, queridos, seguir a Jesus, não dá para Jesus estar em segundo plano, ser em segundo lugar na nossa vida. Para seguir a Jesus, Ele precisa ser o primeiro. Jesus diz, queridos, na sua palavra, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, abra mão da sua própria vida, abra mão de tudo para me seguir. Então, queridos, às vezes, quando nós vemos pessoas, às vezes, que saem da igreja, pessoas que desistem, muitas, não estou dizendo, generalizando, mas muitas dessas pessoas, às vezes é porque Jesus não era o centro. Jesus não era o centro. E isso que aconteceu com esse jovem. Jesus, olha só que era um jovem, quando você vê o relato do texto, era um bom jovem, como eu já disse aqui outras vezes, era um bom crente, mas quando tocou em algo que era a prioridade, ele se afastou. E na verdade algumas pessoas eu acredito que se afastam, queridos, porque quando Jesus pede aquilo que é prioridade, você pode ter certeza que vai chegar uma hora que Jesus vai pedir. Nós vemos isso lá em, se eu não me engano, Gênesis 22, lembra quando Deus pede para Abraão o seu filho Isaque? Isaque era o que Abraão mais queria, Isaque era o que Abraão tinha de mais precioso, era o filho da promessa, que ele aguardou durante 25 anos, o que mais ele queria, o filho a quem ele amava. E aí Deus falou para ele, me dá Isaque, entrega o seu Isaque para mim, vai lá e sacrifica Isaque. E diferentemente desse jovem, queridos, Abraão, que amava o seu filho, que esperou tanto para receber a promessa, Abraão não titubeou, ele foi lá e estava pronto para sacrificar o seu Isaque. E a hora que ele foi para sacrificar, Deus falou, não, pode parar, agora eu sei que você teme a Deus, né? Agora eu sei que eu sou prioridade na sua vida, agora eu sei. Então Deus não quer o seu Isaque, não quer que você sacrifique, não quer te ver na miséria, Deus só quer saber aonde está o seu coração. Deus não queria ver Abraão sem o filho dele, mas queria o coração de Abraão, e quando Abraão teve a disposição, falou, não precisa, pode parar, e porque você fez isso, eu vou te abençoar, eu vou abençoar sua descendência, porque você não me negou. E é isso que Deus quer das nossas vidas, queridos. Às vezes Deus vai te pedir algo que às vezes te custa muito, mas não é porque Ele quer te ver triste, na miséria ou de alguma forma, não, mas porque Ele quer o seu coração, e o nosso coração precisa ter Ele como prioridade. Então seja o que for que Deus pedir para você, vale a pena, abre mão, faça isso em nome de Jesus. Amém, queridos? A gente precisa estar disposto a abrir mão de tudo e de todos para ter Jesus e herdar a vida eterna. No versículo 29 você vai ver Pedro falando, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus fala para ele, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pais, filhos, campos, ninguém que tenha deixado por causa de mim e do evangelho, que não vai receber 100 vezes mais aqui, e no porvir vai receber a vida eterna. E esse deixar não é não amar, não é não honrar, não é que você não vai amar mais os seus, mas está falando de desapego. Se você for mais apegado à sua mãe, ao seu filho, ao seu pai, à sua esposa, ao seu esposo, aos seus bens, se você é mais apegado a isso do que a Cristo, nós não somos dignos de vida eterna. Então Jesus está falando, agora aqueles que deixaram tudo, pessoas, bens, são desapegados de tudo isso. Deus te deu um carro, mas se Ele pedir o carro, você está disposto a devolver?
Deus te deu uma casa, se Ele pedir a casa, você está disposto a entregar essa casa? Você está disposto a entregar? É isso que Ele quer, o nosso coração, queridos. Amém? Em nome de Jesus. E para terminar, eu quero dizer para vocês, queridos, não basta a gente cumprir um conjunto de normas e regras. Servir Jesus, queridos, preste atenção. Tem muitas pessoas, equivocadamente, que acham que servir Jesus é cumprir um conjunto de normas e regras. É claro que tem coisas para a gente obedecer, mas seguir Jesus não é só isso. Tem pessoas que acham, virou crente, agora não pode isso, não pode aquilo outro, não pode fazer aquilo, não pode... As pessoas, dependendo do jeito que a gente transmite para as pessoas aí fora, as pessoas não querem saber de vir para a igreja, não querem saber de Jesus não, queridos. Porque às vezes tem alguns cristãos que, por falta de sabedoria, dá uma imagem que servir a Jesus é pesado demais. Servir Jesus é nossa. Igual uma vez eu vi um vídeo, eu vi um vídeo de um senhorzinho na internet, ele falando, agora eu inventei uma coisa nova agora, eu inventei de ser crente. E ser crente não é fácil não. Não pode beber, não pode fumar, não pode coisa, não é fácil não. E ainda corre o risco de ir para o inferno ainda. Não sei se vocês já viram isso. Às vezes a maneira que a gente transmite, queridos, passa um peso para as pessoas. E o evangelho é boas novas, não é notícia ruim. Nós temos lutas, mas é saber que servir Jesus, queridos, é bom, é ter alegria, é ter paz, é ter certeza de vida eterna. Vai passar por lutas? Vai, mas mesmo no meio das lutas, queridos, Deus Ele nos refrigera, mesmo no meio das lutas, nos dá paz, nos dá alegria, né? Nós temos algo, é diferente. Servir Jesus é bom, não é para ser peso. Se está um peso, queridos, se está pesado servir Jesus, vir para a igreja, continuar firme, é porque tem alguma coisa errada. Com todo carinho tem alguma coisa errada. Às vezes você saiu do foco, tirou os olhos do foco, porque servir Jesus, mesmo no meio das tribulações, é para ser uma alegria, é para ser um prazer, é para termos gozo, é para ter prazer de vir para a igreja, de congregar, de ler a Bíblia, como diz, na minha lei Ele tem prazer e medita dia e noite. Agora, se não está acontecendo isso, eu quero dizer com muito carinho para você, tem algo errado. Tem algo errado se você não tem tido prazer. Tem algo errado se você não tem tido alegria em Cristo, se você não tem alegria de estar com os irmãos. Se é peso vir para a igreja, o pastor tem que ficar falando, não falta na igreja, não falta no culto, lê a Bíblia, irmão, tem que ler, tem que orar. Não, queridos, isso não pode ficar assim sendo constantemente. Isso precisa se tornar um prazer nas nossas vidas. Amém, amados? Eu quero encerrar com vocês e dizer que existe a vida eterna, todos nós ansiamos por ela, como eu disse, mas só é possível herdarmos essa vida, queridos, através do maior e principal milagre que pode acontecer nas nossas vidas, que é o milagre do novo nascimento. E ele só acontece quando a gente se arrepende dos nossos pecados, deixamos Jesus entrar no nosso coração, na nossa vida. Porém a gente precisa entender, queridos, que receber Jesus é a porta de entrada, mas existe um caminho a ser percorrido para alcançar, e só conseguiremos ser bem-sucedidos no trilhar esse caminho, se Jesus for prioridade. Eu encerro dizendo isso para vocês. Se Jesus não for a prioridade, queridos, se Ele não estiver como prioridade no seu coração, nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas religiosas e nos afastarmos dEle, como esse jovem se afastou. Amém? Deixa eu convidar você a ficar de pé, para nós encerrarmos. Eu não posso deixar de orar com você, você que está aqui, o pessoal que também está acompanhando online, você que ainda não experimentou o milagre do novo nascimento, queridos, nunca fez publicamente, entregou a sua vida para Jesus. Eu quero orar com você. Ou você também, queridos, que já aceitou, experimentou esse milagre, mas na sua caminhada, Jesus deixou de ser a prioridade no seu coração. Você até gosta de estar na igreja com os irmãos, mas você sabe que no coração, Jesus não tem sido mais o principal. Jesus não tem sido a prioridade. Eu quero orar com você. Vou pedir para você fechar os seus olhos. Pessoal que está em casa também, baseado nesse apelo que eu estou fazendo agora, faça isso. Você que está em casa, se você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, faz isso agora. Ou se Jesus deixou de ser a prioridade na sua vida, eu quero orar com você também. Pai de amor, eu agradeço ao Senhor por essa palavra.
E eu sei que não é pelo muito falar, ou pela eloquência, eu sei que é pelo poder do Teu Espírito Santo, e na medida que o nosso coração se abre. Mas eu quero pedir ao Senhor agora, pelos meus irmãos que estão aqui, e por aqueles que estão ouvindo também via online. Pai, aqueles que nunca abriram o coração e o receberam como Senhor e Salvador, não reconheceram os seus pecados, mas querem fazer isso hoje, Pai. Reconhecer que é pecador, que o Senhor morreu naquela cruz por eles, e deixar que o Senhor entre na nossa vida, no nosso coração, seja o nosso Senhor, seja o nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja operando na vida desses meus irmãos agora, dessas pessoas, o milagre do novo nascimento, em nome de Jesus. Ora comigo assim agora, que você repete a oração após mim, querido. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e preciso do perdão dos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para me salvar, perdoar os meus pecados e me dar vida eterna. Nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro o meu coração e o recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, opera em mim o milagre do novo nascimento. Que o Teu Espírito venha habitar em mim. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você repete essa outra oração comigo. Pai, na minha caminhada, eu deixei de olhar para o Senhor. O Senhor já não tem sido a prioridade do meu coração. Senhor, me perdoa. Me perdoa. E hoje, Pai, eu peço que o Senhor trabalhe no meu coração. Me ajude a voltar os meus olhos, o meu coração, para o Senhor. Que verdadeiramente, não somente de palavras, o Senhor seja o primeiro na minha vida, no meu coração, a tal ponto que eu esteja disposto a abrir mão de tudo e de todos para ter o Senhor como o primeiro na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos encerrar aqui com louvor. Eu não vou me estender mais, nós passamos 5 minutinhos do nosso horário. Mas eu quero dizer para você, se você fez pela primeira vez essa oração, recebendo a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, fez de todo o seu coração, eu quero que após nós encerrarmos, após o louvor que nós vamos cantar agora, pedir para o Ministério de Louvor já estar subindo, eu quero que você me procure, ao término do culto, se você fez essa oração com o seu coração, recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero que você me procure após o término do culto. Você que está em casa, eu gostaria que você entrasse em contato também, você pudesse entrar em contato comigo, tá bom? Tem o telefone pastoral aí depois, eu vou pedir para o pessoal colocar, tem o telefone pastoral. Eu peço para você, se você recebeu a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, eu quero dar algumas orientações para você. Eu peço para que você entre em contato comigo. Esse é o meu telefone pessoal, eu vou deixar aí para você entrar em contato comigo. Estenda assim as suas mãos, deixa eu já despedir vocês, depois nós vamos adorar o Senhor. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos milagres que o Senhor tem operado em nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao nosso Senhor?